Então, esta é a segunda entrevista desta iniciativa do The Blind Spot, em que estamos a entrevistar os partidos que concorrem às eleições europeias para dar a conhecer as principais propostas de todos os partidos, com e sem assento parlamentar, para a Europa. Nestas entrevistas iremos falar das prioridades dos candidatos para a União Europeia, vamos abordar alguns dos temas que têm estado também na ordem do dia, e outros que também são mais abordados por nós, o The Blind Spot. O meu nome é Maria Peixoto, sou jornalista do The Blind Spot e esta entrevista será conduzida por mim e pelo diretor do jornal, Nuno Machado. Boa tarde a ambos. Hoje temos connosco o cabeça de lista do partido Movimento Alternativa Socialista, ou MAS, Gil Garcia, que é também líder do partido. Agradecemos desde já por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista, Gil, e começava por fazer uma pergunta um bocado mais geral, que é quais são as principais medidas, as prioridades do MAS, o que o MAS considera prioritárias neste momento para a União Europeia? Bom, pode parecer estranho à maioria das pessoas que nos vão escutar ou ver, mas a primeira prioridade que eu tenho, caso seja eleito para o Parlamento Europeu, é denunciar, digamos, os privilégios e as mordomias dos deputados europeus. Nenhum partido político que eu tenha reparado até agora, ao candidatar-se à União Europeia, não coloca em causa os privilégios e as mordomias dos deputados europeus. Eu fui consultar, hoje em dia está tudo na internet, eu fui consultar e, portanto, é um verdadeiro escândalo, não é? Portanto, um deputado europeu, quando eleito, tem um salário de 10 mil euros por mês. Depois tem mais 350 euros por dia, o que pode abranger mais 5 a 7 mil euros por mês, a somar aos 10 mil, se estiver presente em 5 dias da semana nas sessões no Parlamento Europeu. É só uma questão de ir somando. E depois tem ainda um privilégio inacreditável, que é um bolo de perto de 30 mil euros, são 28 mil euros, perto de 30 mil euros para assistentes. Ou seja, o que significa que o bolo que um deputado europeu tem à sua disposição mensalmente é para cima de 40 mil euros mensais. Isto, um deputado. Portanto, o Parlamento Europeu, se eu não estou em erro, tem, ou vai ter, a partir das próximas eleições, 720 deputados. São mais... para cada deputado são, ao final de uma legislatura, muito mais do que 2 milhões de euros. Nenhum candidato a deputado europeu, por aquilo que pareça, denuncia este escândalo, nem propõe nenhuma proposta alternativa. Nós, a primeira medida que vamos propor é a redução do salário do deputado europeu a metade. Portanto, é óbvio que a viver em Bruxelas, evidentemente que será provavelmente um pouquinho mais caro que aqui em Portugal, ainda que parece que os preços em Portugal começam a estar muito semelhantes ao que se passa nos outros países europeus. Nós vamos propor reduzir a metade os salários dos deputados europeus. Não, é um escândalo usufruir de um bolo de perto de 30 mil euros. Isto levou no passado a que um antigo deputado europeu também foi eleito, que agora já creio que abandonou a vida política, o Marinho Pinto, levasse a mulher, as filhas e não sei quantos familiares, a tal ponto que o próprio Parlamento Europeu, a partir dessa altura, regularizou e disse que familiares próximos não poderiam ser abrangidos pelo bolo dos 30 mil euros sobre o salário. Mas podem ter outras pessoas convidadas, desde que não sejam familiares próximos, é isso que diz a lei. Continua a ser mordomias e privilégios muito acima do que ganha qualquer trabalhador europeu, a começar para vocês que me estão a entrevistar. Eu acho isso um escândalo. O que é que nós faremos? Nós proporemos a redução a metade do salário do deputado europeu e, eventualmente, as próprias mordomias, e os senhores são capazes de me perguntar, então, o que é que vocês vão fazer com o resto do dinheiro? Bem, o resto do dinheiro eu vou convidar todos os jornalistas, incluindo vocês, caso seja eleito, para monitorizar mensalmente o dinheiro que entrará na minha conta se eu for eleito. Ou seja, vou pôr à disposição as contas bancárias e os dinheiros enviados pela União Europeia para cada deputado. E desse excesso acima de metade do salário mínimo, nós vamos disponibilizar, por exemplo, para estudantes que não têm verbas, que não sejam abrangidos pelas bolsas de estudo, que em Portugal é muito difícil aceder a bolsas de estudo. Nós iremos disponibilizar o dinheiro que ficar acima disso a favor, vamos prestar um serviço social que deve prestar ao Estado.
ao serviço de bolseiros filhos de classe trabalhadora com inúmeras dificuldades, mas que pretendem tirar os seus cursos superiores. Também poderemos disponibilizar uma parte, tudo será monitorizado mensalmente pelos jornalistas, de modo a que isto não seja conversa fiada ou demagogia de pré-eleitoral. Portanto, vai ser tudo monitorizado, no caso, obviamente, de eu ser eleito deputado europeu. Uma coisa é certa, eu, ou no máximo um assistente que tiver, não poderá desfrutar jamais do nível de mordomias e privilégios. Não é só por uma questão moral, é também por uma questão económica. Se o Parlamento Europeu reduzisse a metade, como nós estamos a sugerir, haveria muita verba para aumentar, para disponibilizar para prestações sociais em cada Estado da União Europeia. Portanto, denunciar os privilégios e as mordomias dos deputados europeus é um dever a não se ver. A segunda medida que nós vamos propor ao Parlamento Europeu, também não estou a ver a ninguém, creio que há só mais uma força política que fala no assunto, mas não da mesma maneira que nós. Aqui em Portugal, na Europa, não tem ainda conhecimento. Nós vamos propor uma coisa que não existe, que é uma coisa muito curiosa, porque é que será que não existe salário mínimo europeu? Um salário mínimo europeu. Portanto, não há salário mínimo europeu. Reparem que a União Europeia tem tendência a, digamos, nivelar algumas leis europeias, que aliás é natural, pelo conjunto dos Estados-membros. Menos um salário mínimo. Bom, eu fui estudar o assunto e reparei que 16 países dos 26, 27 da União Europeia têm salários mínimos em cada Estado, nação, menos do que 1.300 euros. Bom, isso significa que a nossa proposta, que será a nossa segunda proposta a apresentar ao Parlamento Europeu, no caso sejamos eleitos, se eu for eleito deputado europeu, será instaurar um salário mínimo europeu. Isso vai beneficiar 16 países, ou seja, 16 classes trabalhadoras, ou diversos setores da classe trabalhadora europeia, desses 16 países, que serão abrangidos para, digamos, começar a melhorar o seu nível de vida para um salário mínimo que nem sequer é, digamos, extraordinário, 1.300 euros. Na Europa não é nada extraordinário. Mas, por exemplo, para Portugal, isso abrangeria de imediato 800 mil trabalhadores. Nós temos 800 mil trabalhadores, um pouquinho mais até, que oferem o salário mínimo nacional, que são 820 euros. E obrigaria a ter que nivelar por cima os salários médios. Ou seja, nós não podemos ter CEOs do Pingo Doce, como apareceu recentemente na imprensa, a ganharem 288 vezes o que um trabalhador ganha, e depois, na União Europeia, os deputados têm um bolo mensal acima dos 40 mil euros mensais, têm, portanto, privilégios inauditos, e ainda os Estados podem-se dar ao luxo de ter salários mínimos verdadeiramente ridículos, como é o salário mínimo português para o nível de vida que hoje existe em Portugal. Eu recentemente recebi um telefonema de uma amiga minha de faculdade a dizer que alugou um quarto em Lisboa, em Canessas, por 600 euros por mês. E em Canessas. Um quarto, não é uma casa. Portanto, isto é inacreditável. Portanto, é indispensável aumentar os salários mínimos. E sem prejuízo dos salários que na Europa, nos outros 10 países que têm salários mínimos acima dos 1.300 euros, portanto não significa que esses tenham que reduzir os seus salários mínimos. Pelo contrário, temos é que elevar os salários mínimos de 16 países que estão abaixo dos 1.300 euros ao nível de 1.300 euros para começar a haver um mínimo de justiça social à escala europeia. Senão não sei porque é que existe a União Europeia, se é só para nivelar os interesses dos poderosos. Portanto, bom, é nisto que eu acho que há uma grande diferença entre nós e a extrema-direita, porque a extrema-direita faz muita demagogia, está a subir eleitoralmente em toda a Europa, mas, na verdade, sobre estes assuntos, os privilégios dos deputados europeus e o problema do salário mínimo está calada. Há quem argumente que os eurodeputados recebem devem receber ordenados mais elevados também para serem, digamos, mais imunes a eventuais tentativas de corrupção, de subornos, coisas do género. Mas em relação também aos salários mínimos, a criação de um salário mínimo europeu, também há outra questão que tem a ver com a produtividade, porque muitas vezes diz-se que, e até vê-se em certos rankings, que em Portugal a produtividade não é muito alta, não trabalhamos pouco, mas a produtividade acaba por ser mais baixa e então daí os salários um pouco também mais baixos. Mas, portanto, o MAS defende que essa é uma das medidas principais, não é? A par também com a redução da carga
horária semanal, não é? Que, portanto, querem reduzir para 35 horas semanais e 4 dias, portanto, 4 dias de trabalho semanais, correto? Como está no vosso programa. Acontece, sim, a redução do salário, a redução do horário mínimo, do horário normal de trabalho, portanto, não é nenhuma novidade na Europa. Aí já há várias forças políticas que defendem a redução digamos, do horário de trabalho. Inclusive, um presidente francês, na área dos partidos socialistas, que em França chegou a instaurar o horário semanal por 36 horas. Depois não foi muito bem aplicado e creio que voltou a retroceder, mas portanto é um assunto que não é propriamente só de candidatos, como é o meu caso, de esquerda radical, se quiserem, ou de esquerda revolucionária, que essa proposta existe. Portanto, é uma nova dimensão, digamos, de olhar para o mundo do trabalho. Há milhares de desempregados que não teria sentido se houvesse uma redução do horário de trabalho. Na banca há estudos que os trabalhadores bancários trabalham, nós conhecemos, porque temos candidatos do MAS que são trabalhadores bancários, nós conhecemos muito por dentro, são membros de comissões de trabalhadores, que conhecem muito bem o mundo, por exemplo, na área da banca. Na área da banca, há trabalhadores que trabalham acima das 8 horas diárias gratuitamente para as entidades patronais. 2, 3 horas que não são pagas. Essas horas, multiplicada pelo valor da hora de trabalho, dá milhões de euros de lucro às entidades bancárias. Só, digamos, de uma espécie de superexploração da própria força de trabalho dos seus empregados. Portanto, significa que se fosse reduzido o horário de trabalho, ou se esses trabalhadores não tivessem que fazer horas extraordinárias, gerar-se-ia provavelmente mais 10 mil trabalhadores a trabalhar, ou seja, empregados. Reduzia-se o número de desempregados e havia maiores contribuições para a segurança social. Toda a economia melhorava, ou pelo menos gerava melhores condições de vida para quem trabalha. Obviamente que isto não é aplicado, não é porque eles não tenham lucros suficientes. Por acaso, eu agora não tenho aqui o jornal, tenho aqui à minha frente, posso ir buscar. Os lucros que a banca teve só nos 3 primeiros meses deste ano. São lucros astronómicos. Portanto, com a subida das taxas de juros, os lucros são na escala de milhões. Portanto, não é verdade, quer seja para o horário de trabalho, quer seja para o salário, como a senhora me estava a dizer há pouco, é um argumento, digamos, esfarrapado, desculpa a franqueza, dizer que não há produtividade suficiente que, digamos, possa garantir a redução do horário de trabalho e que possa garantir a subida do salário mínimo, por exemplo, para os níveis que nós estamos a defender. Não é verdade. A Galp, já viu os lucros que a Galp obteve nos primeiros 3 meses deste ano? Eu pergunto, qual é o salário médio de um trabalhador da Galp? Onde investigar isso? Duvido que o salário médio de um trabalhador da Galp seja os 1.300 euros. Então a Galp, com os milhões que tem, não poderia pagar acima do que paga aos seus trabalhadores? A banca não poderia pagar, mas não era preciso fazer grande esforço. Continuavam a ser altamente lucrativas essas empresas. Não havia nenhum... Peço desculpa, Gil. Vamos só tentar avançar aqui um bocadinho, que estes temas são muito interessantes e gostava só de darmos aqui mais um ponto ou outro ligado a este tema. E até não referindo especificamente esses 2 exemplos, porque eu acho que são muito particulares e só isso dava para estarmos aqui a discutir muito, que é o caso desse tipo de empresas como a Galp e o caso bancário, que de facto, como tem razão, em muitas situações tem lucros bastante elevados, embora no caso da banca, por exemplo, também há situações em que tivemos de ser nós a injetar o dinheiro, pelo menos em termos de empréstimo. Mas em termos de uma perspectiva geral de todas as empresas... Devido a roubos dos próprios donos dos bancos, não da assaltos à mão armada. Ricardo Salgado, Oliveira e Costa, o BPP, enquanto morreu na prisão na África do Sul, portanto, devido aos próprios donos dos bancos, os grandes roubos que nós depois estamos a pagar. Está certo o que o senhor está a dizer? Certo, vários casos bastante, no mínimo, duvidosos, mas sem dúvida. Mas falando um pouco da economia em geral, e ligando um bocadinho com o desenvolvimento das próprias economias, e eu penso que o Gil defende que cada país deve poder seguir o seu modelo económico de acordo também com a votação democrática, com todas as limitações e dificuldades que nós temos. Não acha que essas decisões políticas democráticas, pelo menos dos países democráticos, também resultam numa economia mais ou menos saudável e, portanto, esses níveis de produtividade e de riqueza gerada poderem proporcionar ou não esse tipo de opções? E colava só isto com uma pergunta que normalmente os partidos mais ou menos posicionados na vossa área muitas vezes ouvem, que é:
Então, se isso é possível, estas condições para os trabalhadores, qual é que é o vosso modelo? Ou seja, qual é o país, qual é que é a sociedade em que estão mais próximos desse ideal de se conseguir aumentar os salários, de reduzir o tempo de trabalho para 4 dias por semana, etc. Qual é que é o modelo? Há algum país que de alguma forma tenha conseguido cumprir esses ideais? Ora bem, a pergunta é útil e é de facto esgrimida muito, muito regularmente. Bom, eu vou-lhe recordar as palavras de um saudoso filósofo português chamado Agostinho da Silva, que dizia que as utopias não eram coisas impossíveis, eram coisas que ainda não tinham sido realizadas. E o homem nem sequer era politicamente ou ideologicamente de esquerda, nem próximo de nós. Exilou-se no período da ditadura para o Brasil, era um intelectual. O professor Agostinho Silva dizia que não havia utopias. Isto para lhe responder o seguinte: não há nenhum modelo neste momento. Mas também quando, em 1789, digamos, a burguesia ascendente, a classe dessa altura ascendente, contra a nobreza e o clero, realizaram a gigantesca Revolução Francesa, também não havia nenhum modelo. Eles lutavam por um novo modelo, mas não tinham nenhum modelo contra as monarquias, contra os poderes absolutos, e tiveram a coragem de construir novas sociedades. Inclusive, nós somos herdeiros dessas sociedades criadas nessa época, porque se nós temos república em Portugal, se deve muito ao exemplo da República Francesa, que nasceu em 1789. Portanto, neste momento eu não tenho um modelo para lhe apresentar, como não tinha, digamos, a Revolução de 1789 em França. Portanto, não, obviamente que aquilo que eram chamados antigos partidos, e aqui se consideram o nome de comunistas, como na China ou na antiga União Soviética, era tudo barbaridades. Eu nunca me identifiquei. Poderia ser que foi por oportunismo, dissesse que eu não me identificava agora. Mas quem me conhece, eu faço atividade política desde os meus 16 anos de idade, inclusive na época da ditadura. A ditadura cá em Portugal. Portanto, e nunca me identifiquei com essa esquerda que se revia nos modelos dos chamados partidos únicos dos regimes de leste. Aliás, eu sou considerado um trotskista, digamos assim, e o Trotsky foi assassinado no México às ordens precisamente de quem mandava na antiga União Soviética, que era o Stalin. Portanto, comigo não entra a conversa de que eu seja adepto, o senhor não estava a insinuar isso, obviamente, de que nós somos a favor de um modelo desse tipo. Nunca fomos. Mas não há assim nenhum outro país com outra orientação mais próxima, pelo menos, e que se possa estudar os resultados. Não há, e até digo, antigamente havia como referência, por exemplo, o Norte da Europa, os países nórdicos, a Suécia, a Noruega, portanto, tinham grandes níveis de vida, eram dirigidos pela antiga social-democracia e servia de grande referência. O problema é que mesmo nesses países já o neoliberalismo está a entrar. O problema é que esses países tinham, digamos, essas condições muito próximas daquilo que nós exigimos hoje como condições mínimas. É engraçado que esses países estão a rodar em sentido contrário da história. Portanto, não só estão a nivelar por baixo as condições de vida, como ainda por cima estão a lançar a Europa, e isso é um outro tema que nós devíamos abordar aqui, é um outro tema que o MAS vai abordar nas eleições europeias, ainda por cima estamos a regressar, não só não estão a nivelar por cima as condições de vida da Europa, que poderiam ser uma referência, como foram para a social-democracia, que votava, por exemplo, no Partido Socialista e até no próprio PSD, não é? O próprio Mário Soares, a referência que ele tinha era a social-democracia alemã, a social-democracia da Suécia, da Noruega, portanto, esses países tinham grandes níveis de vida, grandes prestações sociais por parte do Estado, grandes condições a nível de saúde, etc. Acontece que mesmo nesses países já regrediu, se houver um estudo muito sério sobre o assunto, já regrediu em muitas áreas. Portanto, significa que não há, o facto de não haver modelo neste momento, e estamos a ver no sentido contrário. Por exemplo, a Europa está a caminhar para engrossar perigos de guerra. Portanto, ou seja, nós estamos a regressar a um cenário que é não só melhorar as condições de vida dirigidos pelos partidos centrais, não é, digamos, políticos como os dirigentes do MAS, que estão no poder nos grandes países europeus, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália, apesar da Inglaterra não estar neste momento na União Europeia. Portanto, são eles que conduzem a Europa. Para onde é que eles estão a conduzir a Europa? Para nivelar por cima as condições de vida? São eles que estão a esses senhores é que o senhor deve perguntar qual é que é o modelo que eles têm, porque eles estão a regredir em relação ao modelo que eles atendiam a apresentar. Por isso é que era um partido. O Mário Soares era um 20 na Alemanha quando fundaram o PS antes do 25 de Abril.
Tinham menos do que o macho tem hoje em dia. Portanto, e transformou-se numa potência de massas em Portugal no pós-25 de Abril, que ultrapassou inclusive o peso eleitoral do próprio Partido Comunista, que era o partido mais enraizado, digamos, na classe trabalhadora portuguesa, porque tinha como referência isso que o senhor me apresenta. Olha, nós queremos o nível de vida da Alemanha, queremos o nível de vida... Está ali um exemplo. O problema é que esse exemplo a União Europeia não apresenta hoje, nem para os países da Europa do Sul e já para os seus países, muito dificilmente. Senão não se explicava porque é que a extrema-direita, em França, com o Le Pen, a AFL, na Alemanha, a Meloni, que já não está no poder na Itália, que ganham peso eleitoral junto das classes trabalhadoras. Então, porque, se calhar pegávamos nisso. Peço desculpa, só para irmos, que há aqui tantos temas ainda interessantes, pegávamos um bocadinho nesses temas, que também são caros a esses partidos que estava agora a referir, e passávamos agora para a imigração. O MAS diz pelos direitos dos imigrantes e querer promover a regularização do seu trabalho com contratos e salários dignos. Perante este grande fluxo migratório que se verifica e que se prevê que ainda irá aumentar, o MAS defende uma política de portas abertas, independentemente das necessidades do país, ou admite algum tipo de regulamentação, algum tipo de cotas, ou um bocadinho mais de acordo com as necessidades do país, ou à partida, qual é que é a vossa posição? Eu vou esclarecer. A extrema-direita em Portugal, aliás, o MAS candidata-se muito para se apresentar pela esquerda como uma alternativa pela esquerda à demagogia que a extrema-direita faz neste momento. A extrema-direita está a crescer em todo o lado, inclusive em Portugal. Até 2019 não havia partido de extrema-direita com representação parlamentar, e é curioso que tenha sido a partir de 2019, até tenha sido a partir de uma geringonça de esquerda, ou seja, de uma espécie de coligação implícita, que não explícita, entre o PS que estava no governo, o primeiro governo de António Costa, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, que deu origem à demagogia da extrema-direita, que disse que o que existia em Portugal era o socialismo. É uma coisa escandalosa. Portanto, o socialismo era isto: os hospitais não terem médicos, os professores estarem mal pagos e roubarem os tempos de serviço, os trabalhadores da função pública, todos eles a quererem progredir na carreira e tudo está bloqueado. Portanto, o socialismo era isto. A extrema-direita construiu com este discurso demagógico: portas abertas para a imigração. Nada disso é verdade. Primeira questão sobre o problema da imigração. A primeira questão sobre o problema da imigração é quantos há imigração com E, é imigração, e imigração com I. Bem, eu vou começar até pela com E. Com E são os portugueses que saem. Eu não sei se o senhor sabe, mas nos últimos 10 anos, eu fui fazer também um estudo sobre o assunto, nos últimos 10 anos saiu 1 milhão de portugueses para fora, à média de 100 mil. Eu não sei porque a gente anda a reclamar sobre os outros, do quais que imigram com I para dentro, porque ainda temos um saldo positivo. Também é certo que nos últimos 10 anos, em particular nos últimos 5, já atingiram perto de 800 mil que integraram o país, mas ainda temos um saldo positivo de 200 mil. Acontece que a nossa força de trabalho disponível, quando tem a oportunidade, sai do país porque não encontra, digamos, possibilidades de progredir e melhorar as suas condições de vida cá em Portugal. Nós tivemos, à média, volto a repetir, 100 mil por ano, e nos últimos 10 anos, 1 milhão de portugueses saiu para fora. E em permanência, fora do país, estão 2 milhões e 100 mil portugueses. Bom, ninguém fala sobre esse assunto. Se os outros países começarem a expulsar os imigrantes portugueses de lá, sob o impulso da extrema-direita, eu vou gostar de saber o que é que cá em Portugal se vai dizer sobre o mesmo argumento que o Chega utiliza aqui sim em Portugal, que não se pode ter portas abertas. Se a Suíça, a Alemanha, o Luxemburgo, a França, o Canadá e a Venezuela, sério, ora, acabou as portas abertas e enviarem os 2 milhões de portugueses que estão lá fora, eu vou gostar de saber o que é que os 2 milhões de portugueses vão pensar. Apesar de muitos... Mas acha que esses países aceitam todos os portugueses, independentemente da qualificação, independentemente da necessidade que eles têm, independente de outras... Há várias restrições também. Esses países têm as mesmas restrições que têm em Portugal. Não é fácil, aliás, basta ver as filas que existem cá em Portugal para os imigrantes com I, que vêm de fora para dentro, a que têm para se poder regularizar. Mas é curioso, quem defende a entrada dos imigrantes hoje cá em Portugal já não são as organizações da esquerda. As organizações da esquerda não precisam de fazer propaganda a favor dos direitos de todos os que querem trabalhar lealmente e dignamente, cumprindo as regras do país. Não precisa ser as organizações de esquerda, são os empresários, amigo. São os empresários. Os empresários da área agrícola, no Alentejo, não têm mão de obra portuguesa para trabalhar. Porque com os salários que eles estão disponíveis para pagar, eles têm que ir buscar ao Nepal.
Aliás, eu sou atendido em alguns restaurantes nepaleses, que já falam alguma coisa de português, do Nepal, é inacreditável. Você vai aqui assim a Lisboa, alguns restaurantes, eu não vou nomear os nomes para não fazer propaganda, ali na Almirante Reis tem um restaurante que tem 50 empregados, passou de 12 para 50, dos quais tem de todos os países do mundo, porque eu perguntei, quantos é que são os portugueses que estão aqui assim a trabalhar no restaurante, eu vou nomear para não fazer propaganda ou nome, mas em privado posso lhe dizer qual é que é. Eles servem assim, 70% são mão de obra estrangeira, porque ninguém quer trabalhar na restauração em Portugal pelo salário que os empresários. Portanto, os empresários estão desejosos que o país regularize a entrada desses imigrantes. Portanto, não é uma reivindicação da esquerda, são os próprios exemplos para a construção civil, para a restauração, para os hotéis. Não há os nossos que estão disponíveis para trabalhar emigram. Mais, outra coisa, em cada 3 imigrantes, não é? Um é jovem, nós estamos a emigrar aquilo que chama-se a fuga de cérebros. A maior parte, uma boa parte, para não ser digamos, não generalizar excessivamente. Portanto, uma boa parte dos nossos licenciados vão para fora do país e estamos a importar gente até com menores qualificações. Portanto, temos aqui um problema sério. É claro que eu sou a favor de que, assim, alguém que pratica um crime, seja português, chinês, nepalês, aqui em qualquer parte do mundo, deve ser penalizado, obviamente. Alguém deve procurar se regularizar. Eu já estive no Brasil a trabalhar, aqui há uns anos, exigiam as mesmas condições que nós estamos a exigir aos imigrantes aqui, sim, mesmo brasileiros aqui em Portugal. Também era uma dificuldade tremenda para eu conseguir legalizar. Quando estive a trabalhar, aqui há 20 anos atrás, no próprio Brasil, todos os países têm regras estritas. O nosso país não tem menos regras estritas. E depois há uma outra coisa curiosa, que é o seguinte, que é que a razão pela qual existem situações extremamente dúbias tem a ver com o facto do Estado não disponibilizar, digamos, funcionários públicos suficientes para regularizar essa força de trabalho, não ter inspectores, que devia ter, para ver se estão 20 pessoas dentro de um quarto, que obviamente que isso é inumano, seja para quem for, ou desumano, se quisermos. Portanto, essas situações graves não têm a ver de que as pessoas que vêm de fora para cá trabalhar para os empregos que os portugueses não querem trabalhar, que desejam andar a viver 20 amontoados num quarto. É porque os empresários também não lhes pagam salários para eles alugarem quartos ou casas só para eles, ponto número 1. Ponto número 2, não há inspectores do Estado. Bom, em boa da razão, eu por acaso não lembro o nome da Câmara, mas há uma Câmara aí no interior do país que disponibilizou já condições, e no Algarve até já reconstruíram um hotel para os imigrantes que vão trabalhar na hotelaria, e disponibilizaram um hotel que estava meio abandonado para criar condições aceitáveis para os que vêm trabalhar para Portugal. Bom, portanto, regras iguais para toda a gente. Ninguém diz que isso é demagogia da extrema-direita, dizer que há uma invasão. Por fim, não há invasão nenhuma de estrangeiros, ainda temos um saldo positivo. Não temos um, temos 2 saldos positivos. Não só um, que é o número de pessoas que estão a entrar ainda é menor do número de que daqui está a sair, como temos um outro, meu caro amigo, que é muito importante para quando vocês os dois tiverem a minha idade e estiverem à beira de reformar, que é quem está a contribuir fortemente para a segurança social, e isso é público, são os imigrantes que trabalham em Portugal. Sabe quanto é? Perto de 2 mil milhões de euros por ano. 1,8, exatamente, é só ir ao Google. Portanto, 1,8, os imigrantes. E o que desfrutam desse dinheiro que pagam para a segurança social é irrisório. Portanto, são contribuintes líquidos. É outra razão pelo qual o Estado facilitou a entrada de imigrantes em Portugal, porque contribuem para a segurança social, desfrutam um pouco da própria segurança social. O índice de crimes. A extrema-direita, chega, isto é crimes, é tudo à lagardeira, não com espadas à cintura, isso é tudo demagogia para ganhar votos, para explorar, digamos, os preconceitos que sempre existem em todas as nações e racismo implícito, porque consultar os dados da Polícia Judiciária, o índice de crimes dessas comunidades é irrisório. Verdadeiramente irrisório. Por isso, não chega nem a 5% o número de crimes praticados por estrangeiros em Portugal. Portanto, está tudo dito acerca dessa demagogia que a extrema-direita utiliza, e que a esquerda quer portas abertas, não é nada disso. Queremos as mesmas regras para os portugueses lá fora, o mesmo para aqui. Muito bem. Outro tema que queríamos abordar, que também tem sido amplamente discutido e é uma das principais metas da União Europeia, que tem a ver com a agenda verde e o fim dos combustíveis fósseis, o fim progressivo dos combustíveis fósseis, a chamada transição energética. O MAS também defende o mesmo até 2030, portanto,
querem acabar com os combustíveis fósseis em cerca de 5 anos e meio. É também uma das vossas principais preocupações, portanto, assumem-se também como um partido preocupado com o clima e é uma das vossas principais prioridades também a questão do ambiente. Certíssimo, tem toda a razão. Aliás, é uma preocupação do MAS, obviamente. Bom, não vamos discutir se é em 2030, se é 2035, se é 2040. Quer dizer, temos uma referência que é o que a ciência tem, que diz que deviam-se acabar com a queima de combustíveis fósseis até 2030. Mas não somos fundamentalistas em coisa nenhuma. Agora, há uma coisa que é certa, é que parece que a grande indústria, inclusive a que queima combustíveis fósseis, não está interessada em acelerar processos para a transição energética. Vocês reparem que no início deste ano, a informação que a Galp deu ao mundo, o petrolífera portuguesa, é que tinha descoberto novos poços de petróleo na Namíbia e que está pronto a explorá-los. Eu não vejo o governo português, nem do PS, nem do PSD, nem do Montenegro, nem do Chega, porque o Chega também sobre esse assunto está calado, ou está disponível para governar com o Montenegro, ainda que pareça ao contrário. Portanto, eu não vejo nenhum deles a dizer que a Galp devia ser proibida de abrir novos poços de petróleo. Então, como é que se vai fazer a proibição da queima de combustíveis fósseis se a Galp se prepara para continuar a explorar novos poços de petróleo? Ou seja, eles estão preocupados meramente em continuar, digamos, a ganhar lucros milionários, que nem sequer são transportes a um mínimo de melhorar as condições de vida dos seus próprios trabalhadores, como já falámos há bocado. Portanto, ou seja, tudo indica que na Europa continua-se a produzir carros com motores a combustão, apesar de já haver carros elétricos, os transportes públicos continuam a ser maioritariamente com queima de combustíveis fósseis, a Alemanha mal entrou em solidariedade com a Ucrânia, voltou a abrir as empresas de queima de carvão, que é um combustível fóssil, quando estavam já fechadas. Ou seja, a guerra tem sido prioritária, sabe-se que inclusive por estudos que a própria guerra contribui, digamos, para o aumento do aquecimento global de uma forma incrível, ou seja, quer a guerra que existe na Ucrânia, quer em Gaza, quer em outros pontos do globo, está a contribuir também para o aquecimento global e, portanto, para as dificuldades ambientais que nós vivemos e que agora não se trata, digamos, de um problema que faça solução, porque não só as grandes empresas não estão disponíveis para dar passo atrás de forma significativa, os governos não parecem estar determinados obrigá-los a essa caminhada, se é que é necessário mudar, digamos, as forças políticas que dirigem os diversos governos na Europa, e muito menos para o campo da extrema-direita. Eu não estou a ver o Chega a propor a nacionalização da Galp, de modo a obrigá-la a ir para a transição energética. Não estou a ver. Só pedir desculpa, se podia só dar aqui um ponto, porque esta é uma área que nós estudamos bastante e gostava de aprofundar um bocadinho esta questão. Quando nós estamos a falar deste fim dos combustíveis ditos fósseis, estamos a falar na Europa ou estamos a falar a nível mundial? É porque isto são dados objetivos, estão publicados em todo lado, qualquer pessoa pode consultar, e o que acontece é que a atividade, toda essa energia, essas fontes de energia, como falou, de carros elétricos, tudo isso é baseado em atividades de exploração, de transporte, refinação dos minérios, além de todas as questões de direitos humanos, etc. Mas toda essa indústria verde é baseada no uso de hidrocarbonetos. Portanto, a China, que é o principal ator nesse tipo de energias ditas renováveis, emite progressivamente mais CO2 para a atmosfera, a um ritmo muito superior ao que nós estamos a baixar. E grande parte disso tem a ver com esta indústria que está em grande crescimento. Neste momento, isto são dados oficiais, saiu em 2023, que eles estavam a construir 2 centrais de carvão por semana para sustentarem, além de todo o nosso estilo de vida e a maior parte dos produtos que nós temos, muito desta indústria dita verde. Portanto, será que isso a preocupação da Europa e dos Estados Unidos é mesmo o ambiente? Ou até, como falou, é que os grandes investidores também dessas energias verdes são os próprios investidores nas energias tradicionais, baseadas nos hidrocarbonetos. Portanto, acha mesmo que é possível acabar a nível global ou estamos só a falar de alguns países europeus ou da Europa no geral e de alguns outros poucos países ocidentais? Porque o consumo de CO2 está a disparar em todo o mundo e todos os países que estão a aumentar os níveis de vida são esses países que estão a disparar o consumo desse tipo de combustível, não são os outros.
Tem toda a razão nesse aspecto, eu concordo consigo. Ou seja, em última instância é o seguinte: não há varinhas mágicas e não vale a pena fazer demagogia. A extrema-direita é que faz muita demagogia. Não é sobre este assunto em particular, mas sobre os outros assuntos. Mostra-se muito defensora de tudo o que parece, até bandeiras da esquerda. Não é? Bom, mas isso é outro tema que, se vier a talho de força, a gente fala. Mas sobre isto é o seguinte: obviamente que não há soluções mágicas. Obviamente que não se pode acabar com os combustíveis fósseis assim do pé para a mão, até porque, inclusive, os carros elétricos também têm graves problemas com o problema das baterias. Não só com a exploração do lítio, que implica, de facto, explorações mineiras muito problemáticas, que deixam também prejuízos ambientais muito grandes, mas como o problema da reciclagem, ninguém sabe o que é que há de fazer às baterias dos próprios automóveis. É outro problema ambiental. Eu não faço demagogia sobre esse assunto. E é certo, bom, os maiores poluidores do mundo estavam identificados, era a China e os Estados Unidos. Ainda que os Estados Unidos, em relação à China não tenho tanta certeza, tenham investido muito nas eólicas, mas também não estão a abandonar a cama completamente da cama de combustíveis fósseis, como é uma exigência, digamos, de diversas conferências internacionais que abordam o problema do aquecimento global. Portanto, tinha que ser uma política em simultâneo, não é? Ou seja, tem que haver, por isso é que chama-se transição energética, não é? Ou seja, tinha que se começar por algum lado, em todos os países, tem que haver uma pressão internacional, mas alguém tem que começar a dar o exemplo. De certa maneira, a União Europeia tentou, ou tenta, aproximar, ainda com estas contradições que eu estou aqui sim a referir. Portanto, ou seja, está a permitir que a Galp vá abrir novos postos de petróleo. Evidentemente, eu sou candidato ao Parlamento Europeu, no campo da União Europeia, eu digo, olha, nós temos que dar o exemplo, o mundo não trata só da Europa, mas depois dos grandes encontros internacionais, teríamos que discutir com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia. Bom, também tinha que se acabar com as guerras, as guerras queimam muito combustível fóssil, porque os aviões... Mas concretamente, mas diga-me só, não acha que é um problema se esta nossa ideia e este nosso ideal de energias verdes, se no fundo, se formos ver, não são nada verdes, nem são, provavelmente em alguns pontos não são nada recicláveis, até pelo que estava a falar, não acha que isto é um bocado uma batota? Ou seja, nós andamos aqui no Ocidente a dizer que utilizamos energia verde, mas no fundo, além de importarmos também muita energia, há países na Europa que estão a importar imensa energia, dizem que não estão a utilizar aqueles combustíveis, no fundo estão a importar, inclusive a Portugal, já foi relatado, porque Espanha continua com minas de carvão, e tudo que nós utilizamos para as energias verdes exige grandes emissões de CO2. Portanto, será que isto faz algum sentido? Ou temos de ir para outras formas de energia, ou nuclear, ou outras quaisquer, ou então arranjar aqui alguns trade-offs? Não, é como lhe digo, não vale a pena. Eu não tenho, você não tem, os governos não têm, ninguém tem, digamos, a solução mágica de um momento para o outro sobre a situação. Uma coisa é certa, em Portugal, por exemplo, já existe muita energia que nós utilizamos, muita eletricidade que nós utilizamos em casa, já vem de eólica. Portanto, ou seja, já existe, ainda que, é uma coisa curiosa, a EDP tem milhões de lucros à conta da energia eólica, mas não baixam os preços na eletricidade no consumidor final, que é um outro assunto que ninguém levanta. Provavelmente a eletricidade em Portugal já podia ser reduzida, digamos, a metade ou menos de metade de cada um paga nas suas casas, porque a maioria da eletricidade produzida em Portugal já vem de fontes de energias renováveis, e principalmente da eólica. Significa que alguma coisa está a ser feita, não está a ser feita é lucrativamente para os de baixo, ou seja, para quem tem que carregar no botão para abrir a luz em casa. Aí pagamos o mesmo preço como se estivéssemos a queimar combustíveis fósseis. Mas em Portugal, devido ao facto do nosso país ter uma exposição, digamos, ao sol e ao ar e ao vento muito favorável, já teremos muita energia que vem de fontes renováveis. Portanto, provavelmente a própria Alemanha está a investir nessa área. Agora, evidentemente, de que isto mistura-se com a política, que não é só um problema, as decisões não são meramente só no campo da energia, no campo da economia, que está tudo muito ligado, não é? Provavelmente a Alemanha desejava acelerar, eles tinham um programa, por exemplo, a fechar as centrais nucleares a fissão, chegaram a fechar as minas de carvão, em Portugal também foram fechadas pelo anterior governo a produção das nossas duas fontes de energias de carvão, um combustível fóssil. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. Agora, creio que não há, digamos, uma solução mágica que significa, olha, só temos que ir por este caminho. É provável
Se nós puséssemos, assim, uma coisa é nós temos 70%, 80% da economia mundo, não só em Portugal, a funcionar na base de combustíveis fósseis, nós passamos a ser ao contrário. Na base de energias renováveis e 20% ainda... Ou seja, o desaparecimento gradual da queima de combustíveis fósseis. Mas o problema não é... enquanto a ciência está a trabalhar, por exemplo, sei que no campo da energia... Eu não sou a favor, pelo contrário, sou um forte adversário da energia nuclear, a fissão, tal como existe hoje em dia. Não só em centrais nucleares para produzir eletricidade, como inclusive em bombas nucleares que andam por aí, digamos, não digo à solta, mas muito provavelmente em mais mãos. Ora bem, e já temos grandes desastres em centrais nucleares, como Fukushima, como na Ucrânia. Bom, portanto, não sou favorável à energia nuclear, ainda que a ciência tenha avançado bem nesse campo e há, digamos, nos próximos anos, dizem que em 10 anos, reatores a fusão que podem produzir energia limpa, extremamente barata, sem efeitos colaterais, etc. Portanto, isso é uma coisa. Portanto, temos que dar espaço para a ciência, mas temos que também dar passos na alguma área. Se está provado que a queima dos combustíveis fósseis é mais grave do que os híbridos, do que, digamos, a situação que nós temos, por enquanto, que é uma situação híbrida a nível internacional, portanto, eu acho que é por aí que nós temos que caminhar. Primeiro, os outros, primeiro fechamos gradualmente a queima de combustíveis fósseis, totalmente isso seria demagogia, não vai terminar enquanto a ciência e os diversos governos não conseguirem descobrir completamente a produção de energia somente a fontes de renováveis, digamos, ligadas com a energia solar, com o ar, com as ondas do mar. Aqui em Portugal também há muitas experiências científicas nessa área, se está por dentro do assunto, sabe que isso existe. Portanto, acho que tem que se apostar nessa área, reduzir gradualmente a queima dos combustíveis, obrigar os outros países que estão a aumentar, como disse, e é verdade, portanto, obrigá-los também a reduzir, de modo a evitar que ultrapasse o 2.0 do aquecimento. Porque o problema que está aqui sim em causa é, se não se descobrir ou se não se incentivar a partir dos governos alguma transição energética, portanto, e esta parece ser a mais consensual, ou seja, que a queima dos combustíveis fósseis, e não é só a queima de combustíveis fósseis, o metano, por exemplo, que tem a ver com a indução da nossa alimentação a nível global na base da carne, portanto, e o metano é tão prejudicial quanto o que sai dos automóveis, dos aviões e das fábricas que trabalham a combustível fóssil. Portanto, que a maior parte das pessoas não sabem, mas já há vários documentários científicos sobre essa área. O metano é outro problema gravíssimo. Essa é uma área que, por acaso, nós estamos bastante e é uma área muito interessante e que muitas das coisas que também nós vamos ouvindo não têm esse tal consenso científico que se fala, mas isto dava uma conversa muito longa e é muito interessante porque está a entrar exatamente por um ponto que nós abordamos bastante. Mas nós gostávamos muito só de focar aqui o último ponto, não gostávamos, já estamos um bocadinho a superar o nosso tempo, mas que a Maria gostava só de fazer aqui uma pergunta relativamente a esse, começou há bocadinho a falar sobre a questão da guerra e da NATO. Maria, tu tens aí uma pergunta, não é? Sim, é uma questão incontornável, portanto não queríamos deixar de fazer e também sabemos que é muito cara ao MAS, porque se assumem como defensores da paz e como sabemos houve a invasão da Ucrânia pela Rússia e também o conflito no Médio Oriente. O MAS portanto, posiciona-se a favor da independência da Ucrânia e da Palestina. Mas a questão que gostaríamos também de colocar tem a ver com o facto de defenderem uma redução do investimento a nível da defesa, não é? Ou seja, não defendem um aumento da militarização, esta escalada bélica, e também não posicionam-se um bocado contra a NATO. Então, a questão é como é que, no vosso entender, como é que é possível alcançar a paz nestes países e atingir a resolução destes conflitos sem, por outro lado, aumentar o investimento na defesa?
Bom, de facto, o MAS é o terceiro grande eixo da nossa campanha eleitoral. Portanto, o primeiro é o fim dos privilégios dos deputados europeus e das suas mordomias. O segundo é a defesa de um salário mínimo europeu que faça melhorar as condições de vida de vários milhões de europeus, entre eles 800 mil trabalhadores portugueses que vivem com 800 euros de salário. E o terceiro é o problema da guerra, sem dúvida, e o problema que me colocou agora. Repare que a NATO exigiu à União Europeia que começasse a disponibilizar o mais rápido possível 2% do PIB de cada país para ao serviço de fortalecimento de forças armadas, ou seja, da indústria de guerra, quer para a produção de material bélico, quer inclusive para a organização de exércitos mais fortes. O presidente francês até acha que tem que haver tropas europeias que devem intervir na Ucrânia, acha inclusive que deve haver uma força de intervenção rápida. O nosso presidente da República já falou que é preciso comprar barcos, tanques, e depois é que é preciso meter homens a conduzir isso. O próprio professor Marcelo já falou sobre isso, se não estou em erro, para a altura das comemorações do próprio 25 de Abril, foi triste falar nisso. Porquê? Porque o 25 de Abril comemora 50 anos do fim de uma guerra. O nosso país viveu 13 anos de guerra. Aliás, eu nasci em África, na altura em que rebentou a guerra em África. Portanto, o nosso país teve 13 anos de guerra. O nosso país, naquela altura, era uma espécie de Rússia. Mantinha ocupado colónias, como o Putin quer utilizar a Ucrânia e outros países do leste da Europa. Só que as nossas colónias não se chamavam Ucrânia, chamavam-se Angola, que era muito rica, foi onde eu nasci, Moçambique, Guiné e Cabo Verde. O Salazar mandou 150 mil militares para a África para tentar conservar as colónias. Exatamente o que fez o Putin. As pessoas têm memória curta, mas eu não tenho memória curta, porque eu era jovem à beira de ser integrado no exército português. Ora bem, o movimento negro a mim nunca me fez mal nenhum, como diria o Mohamed Ali nos Estados Unidos, que recusou-se a integrar as tropas norte-americanas para combater no Vietnã. Portanto, os negros a mim não me tinham feito mal nenhum, portanto eu não via necessidade nenhuma de integrar o nosso exército para ir combater negros em África. Mas era isso que nos levaram. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sei, e também se pode consultar facilmente as estatísticas hoje em dia disponíveis a todo o público, que Portugal teve mais de 10 mil mortos nos 13 anos de guerra. Okay? Ora bem, quem é que, no seu bom senso, quer fazer regressar Portugal e a Europa a um novo teatro de guerra? É o Almirante Gouveia Melo, lamentavelmente, que até disse recentemente numa entrevista que o país tinha que estar preparado para morrer. Há pelo menos uma coisa que eu lhe tiro o meu chapéu. Ele disse exatamente aquilo que é. Ele disse que tem que se preparar para morrer. Bom, eu não acredito que ele mande. Os generais normalmente mandam todos para a guerra, menos os filhos deles. Há um documentário do Michael Moore nos Estados Unidos, chegou a entrevistar os deputados no Senado e no Congresso norte-americano, de todos os que votavam a guerra, e nenhum deles tinha os filhos na guerra. Bom, é isso que vai acontecer. Portanto, quem vai para a guerra são o povinho, é carne para canhão. Porque os generais, esses vão estar nos gabinetes a mandar outros, através de drones e de aviões militares, a bombardear. Que eles não vão e os filhos deles não vão. Bom, e a luta não é pela defesa e a segurança, isso é tudo demagogia. Tudo demagogia. A luta é o quê? É uma repetição do conflito da Segunda Guerra Mundial, só com novos, não é completamente novos atores, alguns são novos atores. O que é que acontecia? Na Segunda Guerra Mundial, as principais potências do mundo eram ainda impérios europeus. A França, a Inglaterra, a Itália e, de certa maneira, a Alemanha. Por isso é que o Hitler surge em cena. Queria disputar esse poder, essa divisão do mundo pelos recursos, é por interesses económicos. Não é pela fraternidade mundial que eles entram em guerra, não é pela defesa dos povos, disto, pelo contrário. O que é que os europeus fizeram quando chegaram à América do Norte? Dizimaram os índios e ficaram com as terras. E por isso a América do Norte, que hoje chama-se Estados Unidos da América, se transformou numa grande potência mundial. Aguardaram que a Alemanha se dizimasse na Segunda Guerra Mundial, assistiram de longe, ok? E depois, quando aquilo estava no fim, enviaram umas quantas tropas para ajudar a enterrar os nazis e surgirem com o plano Marshall a ajudar a reconstruir a Europa. Isto é matéria do 8º ano de História, no ensino secundário. Não estou a dizer nada que não seja conhecido. O que é escandaloso é que a União Europeia esteja disponível, agora que já não tem capacidade militar para disputar com as grandes potências. Essa é que é a tragédia. Ou seja, a França e a Inglaterra submetem-se à orientação norte-americana. A França, a Alemanha, a Inglaterra, está tudo, ok, o amo, neste momento o amo é os Estados Unidos da América, diz, vamos ter que fazer guerra com a China. No fundo é isso que eles querem disputar. O novo ator é a China e a própria Rússia,
Os acordos de alta hipótese estabelecidos depois da Segunda Guerra Mundial terminaram e não há espaço para 3 mandões no planeta. Do ponto de vista económico, não há. Quer dizer, as empresas o que é que fazem? Eu trabalhei para uma multinacional alemã. Não sei se vocês sabem, eu trabalhei para uma multinacional alemã que vendia fitas adesivas no mercado. Chamava-se... Eu só estou a pôr aqui o carregador. Portanto, o que é que as empresas fazem? Afastam a concorrência, ou compram as empresas, ou afastam. É isso que fazem os países. Ou compram, ou derrotam militarmente. A Rússia invadiu a Ucrânia porquê? Porque a Ucrânia não é propriamente somente o país vizinho, era o principal celeiro do mundo, ou um dos principais celeiros do mundo. Portanto, tem um interesse económico estratégico, inclusive de transporte de gás. Ora bem, a China está, neste momento, atingiu um nível de superpotência, tem interesses imperiais como tem os Estados Unidos. Bom, então os Estados Unidos querem enfrentar mais adiante a China com o apoio dos países europeus. Ora, é uma guerra por territórios, por interesses económicos dos poderosos, que nada tem a ver com os interesses dos povos, na minha opinião. Por isso é que nós somos, sinceramente, para uma Europa de paz. Não é um slogan para eleições. É que a maior parte dos filhos das classes trabalhadoras é que vão ser chamadas para a guerra e morrerem numa guerra que só vai beneficiar as grandes empresas que depois vão reconstruir o planeta sob novas ordens. Até uma guerra que na linguagem antiga chamava-se interimperialista, ou seja, é entre os impérios, não é? Entre a China, a Rússia e os Estados Unidos, e os Estados Unidos, como tudo indica que a Rússia tende a aliar-se à China e a China à Rússia, como está a acontecer por causa do problema da Ucrânia, os Estados Unidos estão a exigir da União Europeia que seja o último vagão do trem para a próxima guerra mundial. Mas quem é que ou seja, eu nunca pensei que viesse a dizer ao meu filho, como já disse, o seguinte: olha, quando eu pressentir que isto vai entrar em nova guerra mundial, é claro que a Europa vai ser dizimada. Óbvio, se os Estados Unidos entrarem em guerra com a China, a Rússia e a China vão bombardear aonde? Em primeiro lugar, vão bombardear Washington? Não. Aliás, há um professor aqui, ele foi uma professor da faculdade, chamado Viriato Sormenho Marcos, vocês também deviam entrevistá-lo, foi o primeiro presidente da Quercus, que ele disse que um dos primeiros países que podia ser alvo desta futura guerra é propriamente Portugal, porque é um aliado da NATO. Foi isso que ele disse. Eu gostava de terminarmos com uma nota melhor, mas estamos mesmo a ceder imenso o nosso tempo. Eu teria imenso gosto de continuar a fazer perguntas. Quanto é que significa 2% para a NATO em Portugal? Se quando o Orçamento de Estado estiver ao serviço de 2% do PIB, 5 mil milhões de euros todos os anos dos nossos impostos para guerra. E esses 5 mil milhões multiplicado por 4 anos são 20 mil milhões. Não vai haver dinheiro para médicos, para professores, para trabalhadores judiciais, para o funcionalismo público, para melhores condições de vida, porque não há dinheiro para tudo. É para pagamento do serviço da guerra e para pagamento do serviço da dívida pública. É esse o cenário que nos está a ser apresentado por todos os partidos tradicionais, à esquerda e à direita, no próximo Parlamento. Infelizmente, excepto nós. Eu não vejo os outros a priorizar o combate à guerra que avizinha aí no mundo. É isso. Muito bem. Então, dávamos por terminada hoje a nossa entrevista. Agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigado pela presença, foi um prazer. Obrigado, eu gostei muito de falar com vocês e as perguntas foram ótimas. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, então. Até uma próxima. Obrigado.